interpretação, de crítica, de pesquisa nunca tem fim, né? Então, por isso que eu falo que a gente começa hoje, mas a gente adentra aí na interpretação mesmo do texto de Medea e nos simbolismos que ele traz para a gente. E por que, né, Medea é um texto tão importante, tão falado até os dias atuais. Ontem eu fiz um resumo aqui da história, para quem estava aqui, não conhecia Medea, né? Não conhecia a história ainda, a mitologia mesmo, não só o texto trágico, mas a mitologia por trás de Medea, o mito por trás da figura de Medea. E aí hoje a gente entrando já em uma interpretação do texto mesmo, da complexidade de Medea, eu queria começar já puxando uma interação aqui com vocês. Eu queria saber, assim, quando a gente fala de Medea, para quem não conhecia a história e ficou conhecendo ontem, para quem já conhece, quando a gente fala Medea, o que vem na cabeça de vocês, né? Quando a gente escuta essa história de Medea. E aí eu queria adjetivos mesmo, se vocês pudessem definir Medea, né? Que adjetivos vocês usariam? Vingativa. Vingativa, legal. O que mais? Feiticeira. Feiticeira, maravilhoso. Forte. Não entendi, Bia. Forte. Forte. Enganada, Gisele falou no chat. Trágica. A força feminina. Assassina. Injustiçada. A gente percebe por essa variedade assim de opiniões e de adjetivos que a gente pode colocar, né, em Medea, que é uma figura muito complexa. A complexidade de Medea é inegável. E quando a gente pensa que o mito foi reproduzido ao longo dos séculos, né? O mito de Medea não acabou na Grécia e não acabou com a peça de Eurípides. Ela continuou através dos séculos sendo recontada, sendo reescrita em forma de poema ou não, em teatro, em cinema, e não só na Grécia, mas no mundo inteiro. E aí tem uma percepção muito legal que a gente começa a ter, que quando a gente vai pegando as representações de Medea ao longo dos séculos, a gente percebe que duas características não abandonam Medea. Por mais que a gente reconte a história, por mais que a gente readapte, né, e vá mudando as coisas, duas coisas permanecem como Medea sempre. O fato dela ser estrangeira. Lembram que a gente comentou ontem que ela é estrangeira, né, em Corinto, e o fato dela ser uma feiticeira. Então, esses dois aspectos de Medea, eles permanecem através dos recontos. Algumas vezes uma feiticeira de forma mais explícita, outras mais implícita, mas sempre estrangeira e feiticeira. Então, a gente começa a associar à figura de Medea esses adjetivos e essas faces que Medea possui. E aí a minha pesquisa, quando eu me propus estudar Medea, ela se direcionou justamente no sentido de abordar as faces que nós podemos atribuir à Medea, as faces ambíguas, principalmente o jogo de ambiguidade muito forte, muito presente em Medea. E aí hoje eu queria abordar isso aqui com vocês, para a gente poder dialogar todo o simbolismo que tem em torno de Medea, principalmente através das ambiguidades que compõem essa personagem. Obviamente não são as únicas, né, mas são as mais visíveis no texto, são as que, de certa forma, resumem
a grande ambiguidade que é a figura de Medeia. Então, quando eu penso na figura trágica de Medeia, eu passo a enxergar ela em 3 grandes ambiguidades. E aí, entre essas ambiguidades, a gente tem a passionalidade e a racionalidade. Então, a gente vê Medeia traída e Medeia arquitetando o seu plano de vingança em um constante jogo de passionalidade e racionalidade. A gente vê a figura de Medeia bárbara e Medeia grega, e aqui a gente vai abordar isso um pouco mais, de forma mais ampla, mas só para deixar claro essa questão entre a Medeia bárbara e a Medeia grega, é muito mais uma questão de simbolismo, principalmente porque a questão dela ser estrangeira é muito forte, né, no texto. E a maior e a mais importante ambiguidade que a gente encontra no texto é entre a figura humana e a figura divina. Medeia é uma mortal atravessada pela divindade. Ela, no começo do mito, ela já é uma feiticeira, ela já é uma mortal que, de alguma forma, consegue movimentar a natureza com os seus feitiços. Coisa que, como a gente viu um pouquinho ontem, comentou um pouco ontem, não era uma questão comum para os mortais, né? Essa é uma característica muito mais divina. Mas Medeia é mortal no começo da mitologia, e ao final ela é uma deusa, né? Ela foge para o Olimpo. A Natasha mandou aqui uma questão. A questão da feiticeira dialoga muito com o medo do outro. O que se envolve com o estrangeiro também. Há muito estigma. Exatamente. A gente vai ampliar isso aqui, é exatamente isso, Natasha. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira é Medeia, eu reconto aí. Então, quando a gente estava falando ontem sobre os 3 grandes tragediógrafos, né, que os textos chegaram até nós, a gente começa a perceber que Eurípides ele tem as suas peculiaridades, né? Como eu disse ontem, ele coloca em cena as pessoas comuns, ele começa a privilegiar os cidadãos comuns em seu texto. E aí a gente começa a pensar os personagens que tem na peça de Medeia. Eu até fiz uma colinha aqui para eu não esquecer de ninguém, mas a gente tem a Ama, dentro da peça, a Ama é uma figura muito importante, e aí a gente pensa no simbolismo também do que é a Ama, né? A Ama é uma empregada, é uma figura de não nobreza, ela não tem um lugar entre os nobres, mas ela tem um papel muito importante na história de Medeia, porque é a Ama que narra o que acontece dentro da casa de Medeia, é a Ama que prevê os próximos passos de Medeia, é a Ama que nos situa do que está acontecendo, do que ela está observando. Então, é uma pessoa comum que ganha um papel muito grande na história. A gente tem o pedagogo, o preceptor, né, que o tempo todo que as crianças aparecem, elas aparecem com a figura de um preceptor, a não ser no momento que Medeia, né, leva as crianças para a morte, mas em todo momento as crianças têm ali a figura do preceptor, do pedagogo, responsável pela educação das crianças. E aí a gente vê que hoje, por mais que nos choque a questão da maternidade, né, Medeia matou os próprios filhos, crianças, a gente vê que, por mais que isso seja um choque para a Grécia, né, não deixa de ser uma grande crueldade, é uma relação muito diferente, tanto a relação da maternidade de Medeia, porque a maternidade não era assim como a gente talvez tenha a concepção hoje, né, uma visão um pouco mais romantizada, talvez, da maternidade no Ocidente, mas era uma maternidade, de certa forma, distante, né? As crianças nasciam e, logo que nasciam, elas eram designadas para que fossem educadas por um preceptor. E a questão de serem crianças,
né? Para quem é da psicologia, da pedagogia, da licenciatura, sabe que a infância é um conceito, de certa forma, recente. Então, hoje, né, 2.500 anos depois que a peça foi encenada, talvez o que mais nos choque seja a infância e a maternidade que Medeia assassina, né? Assassina os filhos, crianças. Mas para a Grécia Antiga, o próprio assassinato já era o terror, o estigma. A questão da maternidade, do infanticídio, são questões que na época foram secundárias, de certa forma. Então, é muito interessante pensar a mudança de perspectiva ao longo do tempo também, né? E como o que Medeia faz vai se tornando mais grave ao longo dos anos e com a construção do próprio pensamento ocidental. Além disso, a gente tem o coro, que o coro é uma figura fundamental para as tragédias gregas, para o teatro grego. O coro é composto por mulheres e elas dialogam com Medeia. Muitas vezes elas contam o que está acontecendo pro espectador, para o leitor, né? Em Eurípides, e principalmente Medeia, isso não é tão forte, essa questão da relação com o público, de contar ao público o que está acontecendo, porque esse papel fica para a ama, como eu já tinha falado antes, mas o coro é quem mais se relaciona com Medeia intimamente. Ao longo da peça, a gente vai vendo que é o coro que chama a atenção dela para o que ela deveria ou não fazer, é o coro que discorda da atitude dela. Eles não apoiam a morte dos filhos, mas se sentem envolvidas, elas, né? No caso, o coro é composto por mulheres. Elas se envolvem com a história de Medeia a tal ponto que, mesmo não concordando com a morte dos filhos, elas se sentem. Elas têm piedade de Medeia, né? Naquele momento ali da traição, da tristeza que Medeia está passando. Então, o coro funciona muito como público dentro da peça. É como se o coro falasse com Medeia o que o público gostaria de falar, ou o que o público deveria estar sentindo, ali naquela percepção de catarse, né? Como a gente pôde conversar um pouco ontem, a gente vê que a peça de Medeia é um constante jogo mesmo de mexer com os sentimentos do espectador, porque ao mesmo tempo que você sabe que Medeia está cega pela vingança e caminhando para tomar atitudes horríveis, questionáveis, você chega a torcer por ela, porque ela te comove de tal forma com um discurso, e a gente vai falar um pouco sobre onde esse discurso entra numa grande ambiguidade de Medeia, que você acredita que é legítimo, que a vingança dela é legítima. Você sente piedade, né? Quando ela conta as coisas que Jasão fez com ela, você fica do lado de Medeia, de certa forma. Então, é uma relação muito complexa que o espectador tem com a própria figura de Medeia, e que essa relação complexa, né, está muito exposta pela presença do coro na peça. Então, além disso, a gente tem Creonte, que é o rei, né, o rei de Corinto, é ele que propõe a traição para Jasão, é ele que invalida o casamento. E aqui eu vou passando rapidinho para quem não estava aqui ontem. Jasão se casa com Medeia por puro interesse que ela o ajude, através da feitiçaria, a recuperar um reino que ele não consegue recuperar. Depois de assassinatos, né, e vários atos questionáveis, os dois são exilados de Iolcos e vão parar em Corinto, onde o casamento deles não é válido, porque os dois eles estão exilados, mas Medeia está numa posição ainda pior por ser mulher, então ela é ali uma esposa estrangeira, o casamento deles não tem validade nenhuma, e para piorar, Jasão não a ama. Jasão tinha por Medeia um grande interesse nas feitiçarias que ela poderia fazer para beneficiá-lo. Mas Medeia tinha por ele uma grande paixão.
Medeia era completamente apaixonada por ele. E aí, como eu falei, isso não aparece na peça de Eurípides, mas a mitologia, né, conta para a gente que Eros colocou esse amor no coração de Medeia. Eros é a figura do Cupido. Então, Medeia está, de certa forma, enfeitiçada por Jasão e ele não por ela. Então, é muito fácil para ele sair desse casamento com a intenção de ser o novo rei de Corinto a partir do momento que ele se casar com a filha de Creonte. Então, às vezes a gente tem uma visão romantizada, né, de que os dois viveram uma linda história de amor até que Jasão atraiu e não é bem por aí, né? Jasão nunca amou e tem um simbolismo muito forte que quando Medeia e Jasão chegam em Corinto, Medeia não precisa mais ser uma feiticeira. Ela vai se tornando uma mulher normal, né? Vamos dizer entre aspas, mas é uma mulher grega, preocupada ali com o governo do lar, né? Sem precisar de usar da feitiçaria. Então, ela vai se tornando apesar de no começo a gente ver a grande força da feiticeira Medeia, que mata, que manipula em nome do seu amor por Jasão, no momento em que eles estão casados em Corinto, a gente vê essa feiticeira totalmente apagada, uma humana comum. E aí Jasão perde o interesse por ela. Medeia não pode oferecer mais nada para ele, já que ela não é mais a grande feiticeira que ela era, ela não pode oferecer mais nada para ele. Então, quando chega a proposta do casamento, né, com a filha do rei, não tem muito que Jasão pensar. Medeia já não é mais interessante para ele, e a possibilidade do casamento talvez seja a melhor possibilidade que ele tem ali naquele momento, realizando um antigo desejo seu de ser rei. Então, essa figura de Creonte é muito importante, é ele que negocia com Medeia algumas condições para o casamento, né, meio que para ela deixar eles em paz, e a gente vai passar um pouco por isso também. A gente tem a figura do mensageiro, que é uma figura muito importante nos teatros gregos. Não que eles apareçam muito, mas muitas vezes eles estão atrelados à reviravolta da peça, ou à peripécia, né, nos moldes aristotélicos, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas geralmente é num momento ali que o mensageiro chega com alguma carta, alguma mensagem, que a gente tem um ponto de virada na tragédia. Então, é uma figura que é muito importante, né? É uma figura trágica muito importante. Nós temos os dois filhos de Medeia, como eu já disse, a questão da infância não era uma grande questão para os gregos quando a peça foi feita, mas hoje para a gente é. Então, Medeia tem dois filhos, crianças, e tem apesar da infância não ser um privilégio grego, né? A gente não ter essa concepção de infância como a gente tem hoje, existia-se já uma certa ética, isso é mais uma curiosidade, mas não se matava crianças na frente do público nas peças. Então, é um recurso técnico que é usado na peça de Medeia pelos registros, né? É que as crianças elas são levadas para trás do palco, né? Fora da cena, e é ali que os gritos das crianças mostram que elas foram executadas. Porque não se mostrava o assassinato das crianças diante da plateia. E quando a gente vai ver nos recontos de Medeia, isso permanece, de certa forma, a gente, pelo menos eu nunca vi peças que recontam Medeia, cinema que recontam Medeia, que mostram a cena do assassinato propriamente dita de forma explícita. Então, o que marca muito são os gritos das crianças, mostrando a consumação do assassinato. As crianças não têm falas na peça, mas elas também têm um papel muito importante, porque são elas que levam os objetos assassinos para Creonte e para Creusa, né, que é a nova esposa de Jasão. Matheus mandou uma pergunta aqui no chat,
se essa mudança dela é vista como uma ascensão. Tipo, ela chegou no posto adequado ou como uma queda. Você fala da posição dela como humana, né? Então, para Eurípedes, é uma queda. Ela perdeu a sua postura de feiticeira, ela deixou de ser uma mulher forte para ser uma humana comum. E isso é visto como uma queda, inclusive, por Jasão. Ele perde o interesse em Medeia justamente por ela não ser mais uma feiticeira que poderia oferecer a ele alguma coisa. Então, a gente vê que todo o processo, do momento que a tragédia começa até quando a tragédia se finda, né? A gente vê uma reconstrução da divindade de Medeia, um salto para o abandono dessa humanidade. Então, a gente vê que a partir do momento que ela é traída, todo o movimento é de negação do que há de humano em Medeia. Então, a gente percebe que esse lugar de humanidade, para ela, não é um lugar privilegiado, é um lugar de queda, é um lugar de ela esqueceu da potência que ela poderia ter. Para os gregos, em geral, agora não só para Eurípides, isso é uma questão inconcebível, porque os gregos eles tinham muito desejo de ser lembrados por grandes feitos. Como eu disse, né, os gregos não tinham essa questão de serem bons, humildes, porque eles seriam recompensados em um pós-vida. Muito pelo contrário, eles tinham mesmo era que serem os mais importantes, eram tomar lugares de privilégio, de destaque, para que eles fossem lembrados num pós-vida, né? Vamos dizer assim. Então, Medeia, ela caiu totalmente no momento em que ela abre mão da sua feitiçaria para ser uma humana comum, uma mulher comum, que é mais grave ainda, né? Ser mulher na Grécia já era um lugar totalmente sem privilégio. Então, para ela é como se ela tivesse caído em desgraça por um tempo, em nome do amor, né, que ela sentia por Jasão. Ela queria ser uma esposa comum para ele, mas para ele isso não bastou. E aí a gente tem, né, Jasão, que é o personagem principal, junto com Medeia, né? Medeia ocupando ali o lugar de destaque, mas Jasão está ali também na peça como um dos personagens principais. Ele é mencionado em poemas homéricos, então vocês vão ver que Jasão não aparece pela primeira vez em Medeia, ele é um herói grego, ele é uma figura importante nas epopeias, vocês podem encontrar Jasão perdido por aí em algum texto de mitologia que vocês estiverem lendo. E aí até quase que uma dicotomia, assim, porque Jasão, em outros textos, ele é um herói grego, aos moldes de Aquiles mesmo, é um grande herói grego, mas em Medeia a gente vê uma outra face desse herói, o herói que foi extremamente cruel com a esposa, que era muito apaixonada por ele, né? Então, Jasão é aquele típico herói grego, é o vigor físico que se destaca, ele usa muito da sedução para conseguir o que ele quer, e a gente vê, quando eu digo o típico herói grego, é que eu estou pensando num herói mais aos moldes de Ilíada, porque a razão não é um ponto forte de Jasão, né? Ontem a gente deu uma pincelada sobre isso, mas a gente tem dois tipos de heróis gregos, basicamente. A gente tem aqueles que são valorizados pelo vigor físico, como a gente vê em Ilíada, e Aquiles é o maior exemplo disso, e a gente tem o intelecto, né, a racionalidade valorizada na Odisseia, por exemplo, com o Odisseu o tempo inteiro planejando planos mirabolantes para vencer ali os desafios que a volta para casa coloca para ele. Então, Jasão, ele é um herói ali, mais nos moldes do vigor físico mesmo, a razão não é um ponto importante para a construção da figura de Jasão, e até por isso que Medeia consegue facilmente enganá-lo e ludibriá-lo, né? Vamos dizer assim. E aí a gente tem
o ponto central da peça, do porquê a vingança de Medeia é justamente matar a esposa e os filhos de Jasão. Isso, retomando para quem não estava aqui ontem, os gregos valorizam muito a descendência. E matar os filhos e matar a esposa é matar a descendência já existente e a possibilidade de nova descendência. Isso é relativo. Jasão poderia se casar de novo e ter mais filhos? Poderia, mas quando a gente fala de Grécia e de mitologia, a gente trabalha muito com simbolismo. E o simbolismo do fim da prole e da possibilidade de uma nova descendência através do casamento, isso é muito forte. Então, o que simboliza a morte dos filhos de Medeia, o que simboliza a morte da nova esposa de Jasão, é justamente a decadência total de Jasão. Ele é um homem sem prole, ele é um homem sem um lar, sem família. E isso, para um herói grego, é a maior tragédia, é muito trágico. Então, a gente pensa essa vingança de Medeia estruturada no momento em que ela tira tudo que Jasão teria, que faria dele um homem importante nos moldes gregos. Aí Rafa mandou uma questão aqui, ó. Interessante como essa ideia de mulher feiticeira foi perdendo valor, se podemos dizer assim, de uma mulher forte, até interessante, talvez até desejada, e depois algo a ser eliminado quando pensamos na modernidade, por exemplo. Pois na Idade Média, né, a gente tem a figura das bruxas, e do quanto esse papel que na Grécia é muito valorizado, quando vai ganhando outros espaços, né, para além dos muros gregos, para além da antiguidade clássica, isso deixa de ser uma vantagem, passa a ser uma desvantagem, né? As mulheres que dominam a feitiçaria e a bruxaria, elas vão passando a ser condenadas, né? Passa a ser uma atitude condenável. E é isso mesmo, certinho. É muito interessante a gente pensar isso, como ao longo da história, né, a gente vai mudando as nossas percepções das coisas, as nossas perspectivas. E é realmente, né, igual a Gisele mandou aí, muito triste a gente pensar que a Medeia se afastou de quem ela foi, de uma bruxa a uma mulher aos moldes da sociedade. E isso fica muito explícito quando a gente vê que o texto todo é uma busca de recuperar o que ela um dia foi, né? A feiticeira forte que um dia ela foi. E elevada, inclusive, à posição de divindade, o que não era uma coisa comum entre os gregos. Um mortal tomar uma posição de divindade. Então, Medeia, de certa forma, ela é premiada pelo que ela fez. Ela deixa de ser humana para ser divina. Então, a gente, depois assim, de passar um pouco pelos personagens, né, e retomar algumas questões da história mesmo, se alguém que não estava aqui ontem, tiver alguma dúvida sobre a história, algum ponto da história, não conhece a história de Medeia, quiser perguntar alguma coisa, durante a fala que a gente vai retomando um pouco, mas fiquem à vontade, tá? Eu não me importo de interromper, podem ficar à vontade para mandarem aí. Ligar o microfone também, quem quiser falar, podem ficar à vontade. Então, agora, pensando mais numa questão já textual, né, passado pelos personagens, e pensando mais numa questão de análise textual, a gente vê uma diferença em Eurípides para os outros tragediógrafos muito, muito explícita, que é o prólogo. A questão do prólogo na tragédia, ela ganha uma evidência em Eurípides muito grande. O prólogo existe em outros tragediógrafos, mas Eurípides ele deixa em seu prólogo esquemas que nos permitem perceber o que vai acontecer.
em outras palavras, ele nos deixa pequenos spoilers no prólogo sobre o que a gente vai esperar dessa tragédia. A gente pode chamar essas marcas de didascálias, mas nada mais são do que os esboços, né, desses desdobramentos da personagem. E isso é uma originalidade de Eurípides. A gente não vai ver isso em Ésquilo, a gente não vai ver isso em Sófocles, mas é uma questão que chama muita atenção. Então, quando a gente pensa nessas figuras que moldam a ambiguidade de Medeia, a gente vai ver que elas já aparecem construídas no prólogo, elas já aparecem não executadas, não finalizadas, mas elas já aparecem indicadas no prólogo, que é uma grande originalidade de Eurípides. Então, é legal, não são todas as edições de Medeia, ou dos textos de Eurípides, ou dos textos de teatro no geral, que vão ter a marcação dividindo certinho lá, onde que é o prólogo, onde que é a cena 1, né? Nomeando as divisões do texto. Algumas têm, se eu não me engano, a tradução do Gama Curi é uma das únicas que tem assim marcadinho onde é o prólogo, onde começa o prólogo e onde acaba. Mas, né, para quem já for mais experiente aí no texto grego, a gente consegue ir identificando esses pontos justamente pelas viradas de cena. Né? A Bia mandou uma questão aqui, falando que Eurípides não dá ênfase ao feitiço que Medeia está cometida. A gente sente essa mudança como uma decisão da parte dela, ela se destrói completamente para então destruir o amado. Pois é, a gente não tem acesso à trilogia completa de Medeia. Para participar de um concurso trágico, as peças elas precisavam ser submetidas através de uma trilogia. Então, a gente não. O único texto que a gente tem de Medeia preservado, assim, acesso, como Eurípides escreveu, é a questão. Já começa com a traição, né? Medeia já está chorando, traída, desolada. Mas a gente tem um ponto muito importante dessa história, que é o fato de que Eros manipulou o destino de Medeia. E isso é uma coisa que para Eurípides não é tão agradável assim, né? Eurípides ele tem uma marca muito fundamental de não dar ênfase ao movimento de os deuses interferindo no destino dos seus personagens. A natureza não interferindo. Então, nos personagens de Eurípides, eles não são joguetes nas mãos dos deuses. Então, a gente não sabe como Eurípides de fato escreveu essa parte. Mas fato é que não tem essa ênfase. Medeia faz por ela, pelo pensamento dela, criando o raciocínio dela, sem nenhuma interferência divina. E tem até uma discussão acadêmica, né, das pessoas que estudam a peça de Medeia, se a saída que ela tem ao final da peça no carro do sol é ou não uma interferência divina, se ali Eurípides quebrou ou não, né, a sua própria logística, a sua própria originalidade, né, colocando essa saída de Medeia no carro do sol, que já faz parte do próprio mito de Medeia, mas no texto a gente percebe que Medeia recorre ao sol para pedir a ele o carro. Não é ele que intervém na história de Medeia e decide mandar um carro para Medeia se retirar e fugir para o Olimpo. Parte dela. Ela decide o final que ela gostaria de ter, e a partir desse momento, Medeia, já decidida do que ela quer, né, para o seu destino, ela recorre à ajuda dos deuses para executar ali o que já não está mais nas mãos dela. Então, eu vejo dessa forma, mas eu sei que tem pessoas que estudam Medeia que veem isso de outra forma, veem até como um deus ex machina, né, de Eurípides, o fato de recorrer a uma divindade ali como o último recurso de Medeia. Então, é uma questão que gera assim, uma certa polêmica acadêmica, mas na minha leitura, o texto fica muito claro que a decisão é dela, a decisão da fuga para o Olimpo é de Medeia.
Alguém quer falar? Miriam quer falar? Acho que foi só sem querer mesmo. Então, a gente parte agora para a análise das figuras de Medeia que constroem a sua ambiguidade. E aí, né, como eu disse, essa análise, essa proposta de análise especialmente pelo prólogo, pelas pistas que Eurípides coloca para a gente no prólogo do texto, mas todos esses elementos que são colocados no prólogo, eles se desenvolvem dentro da peça propriamente dita. Então, ele dá uma pista do que ele vai construir ao longo da peça de forma muito, muito expressiva. E a gente vê que os discursos de Medeia, os monólogos que Medeia tem questões muito atuais. A gente vê um momento do texto, por exemplo, em que Medeia fala que o pai abandonou as crianças sem oferecer para elas recursos para que elas possam sobreviver. Então, a gente tem uma questão que é uma questão para a gente hoje também, a questão da pensão alimentícia, os pais, né, que não são casados, a pensão... se oferecem recurso para os filhos ou não. Então, essa é uma questão muito atual, né? Vira e mexe, a gente vê nas notícias problemas em relação à pensão alimentícia. Isso é um assunto extremamente atual. Então, Medeia já está pensando isso naquela época, o que Jasão fez com ela e com os filhos não foi certo, que ele abandonou eles à própria sorte sem oferecer recursos de sobrevivência, e quando ela fala recursos, são recursos financeiros mesmo, materiais, isso é uma questão que para a gente é extremamente atual. Outra questão também extremamente atual, quando Medeia envia os filhos para a casa do pai, e junto com eles ela envia os objetos envenenados que vão fazer a chacina na nova casa do pai. A gente pode produzir artigos sobre isso, pensando que quantos pais e mães usam os próprios filhos para atingir o cônjuge que estão separados, né? A gente vê muito isso, é muito comum que pessoas que não estão em um relacionamento usem os filhos que são frutos desse relacionamento para atingir um ao outro de forma que não é saudável. A questão da alienação parental, que também é muito contemporânea, muito atual. Então, pensar, né, que Eurípides estava escrevendo isso em 435 a.C., e que, por mais que ele escreva isso, ele não inventou o mito já existia e essas questões já estavam colocadas, é muito, muito interessante para a gente pensar, e quanto a gente não evoluiu muito, né? Essas discussões já estavam acontecendo, já estavam postas, as questões já estavam postas, mas será que a gente evoluiu tanto assim de lá para cá, né? Parece que não. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte antes da gente passar? Matheus levantou a mão. Pode falar, Matheus. Nossa, Thaís, eu achei incrível assim, o paralelo que você fez e me lembrou de uma aula que eu tive essa semana, porque eu estou fazendo aula agora nos direitos humanos, né? Então, para mim, quanto mais disciplinar, melhor. Então, eu estou lá nos direitos humanos. E aí, uma professora minha comentou essa semana com um tapa de luva muito bem dado na gente, assim, né? Que como que nós, contemporâneos, adoramos ser juízes do passado, né? A gente olha para algumas cenas e fala, gente, não é possível que as pessoas fizeram isso, né? A gente olha, sei lá, vamos pegar casos extremos, né? Você olha para o nazismo, você olha para inúmeros assassinatos, extermínios da humanidade, né? E aí você pensa, cara, como que as pessoas fizeram isso? E aí a gente olha para o nosso umbigo e a gente está tão pior quanto, né? Só que a gente finge que não está vendo. E esse paralelo, quando a gente faz assim,
Paralelos sempre são interessantes. Mas quando você consegue puxar um de mais de 2.000 anos, você pensa, cara, nós não mudamos nada, né? Há 2.000 anos atrás, estava a mulher pedindo pensão para o marido e nós estamos do mesmo jeito, né? A gente está tão preocupado com o problema do outro, julgando a vida do outro, que a gente esquece como a gente está no mesmo barco, exatamente, né? Então, eu achei, assim, muito legal essa reflexão que você puxou e me tocou muito aqui nesse sentido. Uhum. E não só essa questão também da pensão alimentícia, né? Se a gente quiser ver Medeia, eu até falei isso no meu texto. Se a gente quiser ver Medeia, gente, basta a gente ligar a televisão em qualquer jornal na hora do almoço e a gente vai ver com certeza algum crime relacionado à vingança, principalmente envolvendo casos conjugais. A gente vai ver aí, hoje a questão do feminicídio é muito forte, né? As pessoas que dizem que amam, um amor devastador que acaba em assassinato e morte, às vezes, e também das próprias crianças, envolvendo crianças. Então, a gente não está tão longe de Medeia, não. 2.500 anos depois, a gente consegue ver Medeia todos os dias no rosto de uma pessoa comum, às vezes até uma pessoa que era do nosso convívio, de repente chega uma notícia que a pessoa fez uma coisa horrorosa em nome de um amor desmedido, né? Então, nós não avançamos muito nesse sentido. E às vezes a gente se sente muito superior mesmo, né? A gente pensa que a Grécia era um lugar em que a mulher não tinha espaço. Mas que espaço a mulher teve no Ocidente, né? E a que custos a mulher teve esse espaço no Ocidente? Então, a gente está avançando, mas a passos lentos. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. Os problemas são mais antigos do que a gente pensa que eles são, né? Exatamente. Então, vamos passar aqui agora pensando a passionalidade e a racionalidade de Medeia como uma primeira face ambígua. Então, a gente vê, ao longo da peça, Medeia oscilando entre passionalidade e racionalidade. Então, no início da peça, Medeia é totalmente passional. Para quem já teve a oportunidade de ler, sabe que quando começa a peça, a ama já avisa para a gente que Medeia está gritando dentro de casa. Então, a gente tem uma cena em que Medeia ainda está dentro do palácio e a ama começa contando para a gente o que está acontecendo, o que aconteceu com Medeia, né, com a sua senhora. Então, quando a peça é encenada, essa primeira fala da ama, ela é feita com os gritos de Medeia como fundo. Gritos muito marcantes, que mostram a Medeia totalmente entregue à passionalidade do que ela está vivendo, a passionalidade de ter sido traída e apunhalada, de certa forma, por uma pessoa que ela amava muito. Então, exatamente, Mateus, a ama, nesse primeiro momento, ela tem um papel muito importante de situar o leitor. Então, a ama, ela funciona como uma narradora, principalmente do que aconteceu antes. Então, a primeira fala da ama, eu vou até pegar aqui direto no texto, ela fala, ela lamenta que os argonautas tenham decidido ir pegar o velocino de ouro. Então, o primeiro lamento da ama é o seguinte, ela fala, Argo carena transvoante, não cruzara o azul cianuro rumo ao Colcos. Então, isso, ela está lamentando o fato dos argonautas terem ido parar na Cólquida. Essa tradução aqui que eu estou com ela agora é do Trajano Vieira, ela é um pouco mais truncada. Mas é exatamente esse o lamento da ama. Então, ela está contando para a gente o quê? Que um dia os argonautas saíram de Iolcos para irem parar na Cólquida para pegar o velocino de ouro. Então, foi quando Jasão conheceu Medeia. Então, pronto. Quando a ama lamenta isso, é quase como se maldito seja aquele dia em que Jasão foi para a Cólquida.
ela está sendo uma narradora, principalmente do que aconteceu anteriormente ao início dessa peça. Então, ela funciona para a gente como uma narradora muito importante, uma marca muito importante do texto trágico de Medea, e é uma pessoa, assim, né, das mais comuns que a gente poderia pensar, né? Era uma ama. Quantas não existiam na Grécia? Então, aí, mais uma vez, Eurípides dando voz e importância a uma pessoa comum. Então, a gente tem a Medea gritando e a ama contando para a gente o que está acontecendo. Então, ela fala que a sua senhora foi injustiçada, ela fala que Medea está traída, que Medea está desolada, que Medea está sofrendo. Ela conta tudo isso para a gente logo na primeira cena. Isso com os gritos de Medea ao fundo. Então, por exemplo, tem um trecho que a ama fala assim, ó, sobre Medea. Seu corpo carpe, inane, ela se prostra, delonga o pranto grave, assim que sabe o quanto for injustiçada. Então, é uma dor muito forte que é marcada. Sua psique circunspecta suporta mal a dor. Então, olha as marcações que a ama faz de Medea para a gente. Uma pessoa extremamente passional. Ela está suportando mal a dor, ela está sofrendo o máximo que um mortal pode sofrer. E ela não tem nada de racional nesse momento. Medea não possui em si, quando a alma está falando isso, nada de racional. Ela está totalmente entregue às paixões. E isso está logo no prólogo. Então, a gente vê uma pista de que a ama, ela conhece muito bem Medea e ela sabe que Medea não vai ficar apenas na passionalidade, ela sabe da marca ambígua de Medea. Quando a gente vê no texto grego que se suporta mal a dor, né? Para quem tiver um certo manuseio do texto grego e quiser comparar, né, a tradução, tem uma palavrinha que está escrito lá, kakos. E quando a ama se refere a Medea dessa forma, ela está dizendo da forma como a Medea suporta os acontecimentos. Então, esse suporta mal a dor também pode ser pensado e traduzido como suporte com má intenção. Então, a gente vê que a ama tem um certo medo do que pode surgir dessa passionalidade de Medea. Ela já olha para essa dor que Medea está passando com piedade, sim, mas com uma certa desconfiança do que está por vir. Então, olha a importância dessa figura e olha a importância do prólogo em Eurípides, que já nos dá uma dica do que está por vir. Medea suporta a dor mal. Medea suporta a dor com má intenção. Então, o desejo de vingança é latente. Mas, nesse momento, Medea não está pensando. Ela está totalmente passional. Ela está entregue às suas paixões. É importante a gente pensar que, por mais que a passionalidade esteja posta, há ali uma certa possibilidade de salto para o racional, né? Então, quando a gente vê essa preocupação da ama, ela sabe que Medea a qualquer momento vai começar a racionalizar sobre o que aconteceu. E é aí que está o perigo, né? Em aspas, da vingança que vai acontecer. Então, a passionalidade de Medea, ela é imediatamente acompanhada pelos cálculos mentais, né, pela racionalização, que já mostram de cara para a gente a capacidade de Medea. Quando a peça começa, quem está pegando ali, sem conhecer o mito de Medea, né, está pegando ali a versão sem spoilers, não sabe o que aconteceu antes, talvez pense que Medea é só aquela mulher comum sofrendo por uma traição. Quando a gente já conhece, a gente sabe que aquilo ali não é quem Medea sempre foi, né? Então, a ama, ela dá uma dica para a gente de que Medea está desejando vingança. Ela, em outro momento, fala o seguinte, ó. Ela fala, Medea é terrível, na verdade, e não espere a palma da vitória quem atrai seu ódio.
Então, vocês conseguem perceber que a passionalidade de Medeia, ela é atravessada pela racionalidade de quem sabe que vai se vingar. E as pessoas que conhecem, que estão à volta dela, sabem que essa vingança... E Eurípides nos dando a pista já no prólogo. Então, Medeia é descrita como terrível. Só que a palavra, né, que é usada para descrever terrível no texto, ela também sugere poder. Ou seja, Medeia é terrível e ela é poderosa. Então, ela é terrível justamente pelo poder que ela possui. Se a gente lê só terrível, a gente pensa que ela é uma pessoa má, mas é terrível na capacidade de poder que ela tem. Medeia é poderosa. Na mitologia grega, não existe outra feiticeira que seja mais poderosa do que Medeia, nem mesmo Circe, que eu acredito que seja a feiticeira mais conhecida, principalmente por quem talvez não tenha um conhecimento de mitologia tão aprofundado, né? Ou não tenha um interesse tão grande por mitologia, talvez já tenha até ouvido falar de Circe, mas então, só para marcar, né? Medeia ainda é mais poderosa do que Circe, que é a tia dela e é de onde ela herdou a feitiçaria e conseguiu transpor isso. Então, apesar de estar impulsionada pela paixão, em nenhum momento, e aí já falando no momento em que Medeia aparece em cena, ela parece estar inconsciente da injustiça que ela sofreu, ela não parece estar inconsciente de que ela precisa fazer alguma coisa. Ela é muito consciente das suas ações. Ela não está cega pela vingança, sabe? Às vezes a gente ouve muito esse termo, né? A pessoa estava tão cega pela vingança que ela fez alguma coisa sem pensar. Medeia, ela sabe muito bem o que ela vai fazer. Ela pensa, ela planeja. Durante a peça, a gente vê que ela conta para o coro passo a passo do que ela pretende fazer de forma muito estrutural, de forma muito argumentativa. Então, a gente vê a racionalidade de Medeia em um momento, por exemplo, em que a ama diz que treme só de imaginar as novidades que Medeia está tramando enquanto ela está dentro de casa. Então, enquanto Medeia está chorando dentro de casa, existe uma consciência de que ela também está planejando algo. Então, a ama, né, funciona como a porta-voz do que acontece com Medeia no interior. Essa questão da cegueira pela vingança é uma concepção recente sobre Medeia, porque a mulher sempre é tida como descontrolada. Exatamente. Quando a gente pensa em Medeia, o que fazia dela ter uma posição social um pouco mais elevada do que as outras mulheres gregas, né, e que poderia fazer até os gregos olharem para ela com um pouco mais de respeito do que por outras mulheres, é justamente a proximidade que ela tinha com o divino. Certo, Medeia não era divina, não era uma deusa no começo da peça, mas ela tinha descendência divina e ela tinha traços de divindade, principalmente através da feitiçaria. Então, isso trazia a ela uma posição social um pouco mais privilegiada do que as outras mulheres. Essa visão da mulher descontrolada, da mulher histérica, da mulher que não pensa no que está fazendo, ela é uma visão que, de certa forma, vem um pouco da Grécia, sim, mas ela também é uma visão posterior, no sentido de se desenvolver posteriormente. As mulheres gregas comuns, elas não tinham espaço para serem consideradas mulheres descontroladas, passionais, porque elas não tinham nem voz para isso. Então, é tido como um sentimentalismo forte, inclusive a gente pode ver isso em Platão, quando um dos motivos que Platão coloca do porquê a tragédia não deveria ser encenada é porque ele fala que os atores, por exemplo, são homens dissimulando dores de mulher, sentimentos femininos.
Então, a gente vê que a questão da passionalidade exacerbada é sim atribuída à mulher, mas essa figura da mulher descontrolada, histérica, passional ao extremo, ela vai sendo construída ao longo da história, principalmente com os avanços da modernidade, né? Medeia é muito controlada no próprio descontrole, exatamente. Apesar da vingança, ela sabe o que ela está fazendo, né? Existe um certo controle ali. Então é isso. Apesar da passionalidade ser uma questão já vista como uma questão feminina na Grécia, a questão do descontrole já vai sendo construída posteriormente. Então, uma outra marca assim, textual que a gente vê, também através da ama, que também mostra ali um pouco da passionalidade barra racionalidade oscilando em Medeia, é quando a ama percebe que os filhos causam horror a Medeia. Então, ali no momento que Medeia está traída, sofrendo, ela olha para os filhos já com um olhar perverso. E a ama e o pedagogo, lembram que eu falei da figura do preceptor? Eles percebem isso. E até o momento em que a ama fala com o preceptor, não deixem essas crianças na visão da mãe, porque ela está olhando para eles com olhos ruins e eu tenho medo do que ela está planejando para essas crianças. A dor era grande, mas a racionalidade estava ali. Por mais que ela não estivesse expressando ainda, só de olhar para os filhos, as pessoas já percebiam que Medeia não sentia satisfação em ver os filhos e que ela via neles uma marca da traição que ela tinha sofrido. Então, as paixões de Medeia, elas são, sim, o que movem as suas ações. Medeia faz o que faz e pensa o que pensa justamente porque ela está sofrendo por Jasão. É o sentimento que impulsiona. Ela age com o coração, mas ela usa do raciocínio para moldar as suas ações através do coração. Então, vocês conseguem perceber como essa ambiguidade ela é muito marcada? Como eu já tinha falado aqui um pouco, dado um certo spoiler, a gente tem um monólogo de Medeia muito, muito forte, muito bonito, que ela se vira para o coro e ela fala para o coro que o que Jasão fez não foi certo. É a primeira aparição de Medeia, é logo depois desse diálogo da ama com o público, e depois a ama fala com o preceptor, né, para manter os filhos longe, e aí Medeia aparece em cena, lamentando, chorando, desejando a morte de Jasão, dizendo que ela é uma infeliz criatura. E aí, em um diálogo com a ama e com o próprio coro, ela começa a calcular a sua vingança. Ela começa a calcular o que aconteceu com ela. É quando ela fala, por exemplo, essa questão do pai que abandonou os filhos sem garantir para eles um sustento, sem garantir que eles tivessem suprimento. É o fato dela estar em uma terra que não é sua. Então, ela começa a ter dimensão do que aconteceu com ela. Ela começa a entender qual é a sua nova posição ali em Corinto. Então, é uma marca bastante racional de Medeia. É uma marca muito forte da racionalidade de Medeia, pensar, né, na sua posição, é falar que não foi certo o que aconteceu com ela, que ela está sendo injustiçada, que Jasão deveria pagar por isso, que os filhos não mereciam que tivessem sido abandonados, que ela deveria ter direitos. Obviamente ela não usa essa palavra, mas ela já começa a pensar que não deveria ser daquela forma. Ela não deveria ter saído daquela forma. Por mais que ela saiba que ela é uma mulher estrangeira e que o casamento dela não é legal,
né, legal em sentido de legalidade mesmo, não é legítimo em uma terra estrangeira, ela sabe que não deveria ser assim, que Jasão deveria pelo menos amá-la assim minimamente. E é uma grande decepção de Medeia, porque é o momento em que ela percebe que Jasão não a ama e nunca amou. Jasão sempre teve interesses que fizeram com que ele ficasse com Medeia até o momento em que ficou. Então, para ela é muito doloroso perceber que não era amor da parte de Jasão, e como ela constrói esse lamento em sua própria racionalidade é incrível. É realmente um jogo de argumentação e de palavras. Então, por exemplo, depois de toda essa tensão, né, entre a paixão e a razão, de todo esse momento que ela vai desdobrando ali a nova condição dela de mulher, ela fala o seguinte: hei de fazer do pai, do marido e da filha uma trinca sinistra, pois domino o imenso rol de vias morticidas. Embora ignore por onde começo, meto fogo no ninho conjugal, enfio-lhes a lâmina no fígado em passos silenciosos pela câmara. Há um sinão. Se me pegarem passo adentro, maturado meu projeto, a corja ri sem vida. A via mais eficiente e para a qual nasci é capturá-los com o veneno. E assim será. Então, quando Medeia diz isso para o coro, ela planeja, ela pensa como ela pode executar o seu plano. Aqui ela ainda não fala dos filhos, mas ela já pretende infligir um sofrimento em Jasão, no pai, né, de Creusa, né, o rei, e a Creusa. Então, ela já planeja fazer os três sofrerem. E aí a gente vê a construção do faço isso, não, mas não posso fazer isso porque se me pegarem, então eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Então, a Medeia retoma aqui a racionalidade, a figura que ela sempre foi, a qual ela está destinada a ser. Então, percebem que aqui ela fala que ela nasceu sabendo ser feiticeira. Então, é a marca do que ela perdeu também ao longo do tempo. Então, poderia até falar um pouquinho sobre isso, mas já quero passar também para a próxima ambiguidade, com medo de não dar tempo da gente falar tudo, mas a gente percebe as marcas da ambiguidade entre o amor, o desejo, as paixões, e a racionalidade do construir o que vai fazer. Bom, eu estou sofrendo, essa é a minha nova condição, isso aconteceu comigo, então agora, a partir daqui, eu tenho que planejar o que eu vou fazer. Até a construção de perceber que não foi certo o que fizeram com ela e a retomada da identidade. Isso é tudo um grande jogo de ambiguidade entre paixão e razão. E aí a gente percebe a grande complexidade dos mortais em Eurípides. Essas questões que Medeia passa, e aí eu vou falar sobre isso um pouco na última ambiguidade, mas não são questões, por exemplo, que uma divindade passaria. Então, a gente vê a grande complexidade da consciência, da identidade, da figura, da representação do que é Medeia. É um texto curto, né? Mas é um texto de grande complexidade. E aí Medeia percebe o quanto ela se sacrificou por Jasão e o quanto isso não foi devolvido para ela. Então, ela percebe que ela não deveria ter abandonado a sua identidade. E isso é um grande jogo de razão. Medeia está usando a razão em seu sofrimento, coisa que muitas vezes a gente não consegue fazer, né? E essa visão de que às vezes a gente fica cego pelos nossos sentimentos e, enfim, isso é verdade, a gente às vezes não consegue. Então, isso também, aí já estou dando um spoiler aqui da última ambiguidade, mas isso também a gente percebe o que tem de divino em Medeia, porque ela é uma mortal marcada pela divindade. Por mais que ela esteja em um momento de passionalidade que não é próprio do divino,
ela também vive ali uma capacidade de articular em meio à dor que também não é própria do humano. Mas isso é só um spoiler para a gente já começar a pensar aqui nas outras ambiguidades que virão. Mas aí, antes de passar para a próxima ambiguidade, eu vou só ler esse trecho que eu falei muito dele, mas eu não li. E aí, a construção de Medeia vendo a injustiça que ela sofreu. Então, ela fala assim, ó, quando o marido se cansa da vida do lar, ele se afasta para esquecer o tédio de seu coração e buscar amigos ou alguém da sua idade. Nós, e aí ela está falando nós mulheres, né? Todavia, é numa criatura só que temos que fixar os olhos. Ainda dizem que a casa é nossa vida, livre de perigos enquanto eles guerreiam. Tola afirmação. Melhor seria estar 3 vezes em combates, com escudo e tudo, do que parir uma só vez. Mas uma só linguagem não é adequada a vós e a mim. Aqui tem de cidadania, o lar paterno e mais doçuras desta vida e a convivência com os amigos. Eu estou só, proscrita, vítima de ultrajes de um marido presa, me arrastou à terra estranha, sem mãe, sem pai, sem irmãos, sem um parente só que recebesse a âncora por mim lançada, na ânsia de me proteger da tempestade. Ah, vou dizer tudo o que eu espero obter-vos. Se eu descobrir um meio, um modo de fazer com que Jadão pague o resgate de seus males e sejam castigados quem lhe deu filha e aquela que ele desposou, guarda segredo. Vezes sem número a mulher é temerosa, covarde para a luta e fraca para as armas. Se todavia velezar os direitos do leito conjugal, o pai que deixa o filho sem recursos, ela se torna então, de todas as criaturas, a mais sanguinária. Olha a profundidade do sentimento e da racionalidade, da construção argumentativa e racional que Medeia está tendo para convencer o público de que o que ela está fazendo, as atitudes que ela vai tomar dali por diante, são legítimas. E aí, é difícil a gente não se convencer por Medeia, né? É difícil a gente não se convencer que existe um fundamento na vingança dela. A gente sabe que é duvidoso, né? Que não são ações corretas, que não são ações éticas, que poderiam existir outros caminhos, mas a gente se convence. Nesse momento, Mateus, é um monólogo de Medeia. É quando Medeia ela sai do palácio, ela lamenta com a ama, e aí ela chega na frente do palco e fala isso. Ela fala esse monólogo, então ela está convencendo o público e o coro, né? Ali o coro fazendo o papel do público, de que as atitudes que ela vai tomar a partir dali são legítimas. Então ela fala, né, que antes pegar uma arma do que parir. A relação de maternidade também implícita aí, a relação entre o direito do leito conjugal, que Jazão está manchando, né, as promessas conjugais, e que não existe criatura mais sanguinária do que uma mulher que passa por isso. É um pensamento que, de certa forma, permanece, né? Até hoje a gente às vezes escuta no senso comum de que não existe ser mais perigoso do que a mulher traída. Eu já escutei isso, acho que alguém já deve ter escutado por aí. Então, a gente vê que é um pensamento que começa em Medeia e permanece até hoje. Exatamente, tem até samba, né, Matheus? Então, alguém quer comentar alguma coisa dessa figura de ambiguidade entre o passional e o racional? A gente pode passar para a próxima. Vou tomar uma água aqui rapidinho. Quem não leu Medeia, leia, viu, gente? É maravilhoso. Estou panfletando mesmo para todo mundo ler Medeia.
Então, acho que a gente pode passar para... o Alan quer falar alguma coisa. Pode falar, Alan. Oi, Thaís. Boa noite, pessoal. Desculpa interromper, eu vou falar aqui porque eu estou fazendo outras coisas enquanto discuto. A tradução do Trajano Vieira que tu trouxe para gente, ela tem alguma nota explicativa de alguns conceitos ou alguma coisa assim? Tem. Ela é uma edição ideal para quem quer ler o texto de Medea de forma mais aprofundada. Ele tem textos de apoio, é um texto bilíngue, então em alguns momentos ele coloca notas de rodapé que fazem menção ao texto grego que está logo na página ao lado. Então, apesar de ser uma tradução mais truncada, justamente porque Trajano Vieira ele mantém a estruturação da língua grega, ela é uma tradução ideal para quem quiser aprofundar. Os textos de apoio são muito bons, então ele traz textos dele mesmo e de outros intelectuais que estudam Medea. É da editora 34, essa edição que eu estou falando. Ela é verde, sim, tem escrito Medea em grego. Ela é muito boa para quem deseja aprofundar mesmo. E aí, para quem quiser um texto mais acessível, só para conhecer a história, ou às vezes até para passar para uma turma, né, do ensino básico, que vai ler de uma forma mais acessível, tem a tradução do Gama Curi, que ela não é uma tradução ruim, é só o que o Gama Curi faz e o Trajano Vieira não faz, né, é fazer as inversões próprias da língua grega para a nossa língua, que torna o texto mais fácil de ler. Mas tem essas notas explicativas, tem referências aos termos gregos, tem texto de apoio, então é muito bom para quem quiser aprofundar a tradução do Trajano Vieira. Perfeito, Thaís. Obrigado. Desculpa te interromper. Imagina, por nada, podem interromper à vontade. Vou passar aqui um pouquinho para a próxima, né, ambiguidade, e é uma ambiguidade muito marcante de Medea, porque, como eu disse, é uma característica, é um adjetivo que Medea mantém em todas as suas representações ao longo dos séculos, que é justamente a ambiguidade entre a Medea bárbara e a Medea grega. E aí, é importante a gente marcar aqui que essa ambiguidade, ela apesar de ser concreta, né, Medea realmente é estrangeira, mas é muito simbólico. Então, é muito simbólico também. Então, quando a gente pensa nas faces do passional e do racional, né, como eu falei, elas se implicam, né, mutuamente, e elas estabelecem ali a primeira grande ambivalência de Medea, mas elas também trazem a centralidade animalesca de Medea, de certa forma, e ela nos coloca diante dessa outra ambiguidade, que é a da barbárie. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é fazer essa marcação de que quando a gente fala de estrangeiro, e quando a gente fala de Medea como uma figura bárbara, né? E até essa palavra que eu uso no meu texto, e não a palavra estrangeira, a gente está falando da cultura de um povo. Então, a gente está falando de o espírito de um povo, muito mais do que dos limites territoriais, sabe? Quando a gente fala da ambiguidade com a Medea grega, Medea não era grega. Ela nunca vai ser grega. Mas a gente vê o espírito de um povo. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas uma questão é certa, está posto sobre Medea. Quando se trata de limites territoriais, não existe dúvida. Medea é estrangeira. Quando a gente pensa no comportamento de um povo, aí sim a gente vê Medea como uma figura que a gente pensa do que seria uma figura da cultura grega. E aí eu vou explicar isso de uma forma melhor. Assim, quando a gente vê Medea dominando o discurso, indo à frente do palco e usando de argumentação para convencer o público, isso lembra a gente, de certa forma, uma figura muito importante da filosofia grega. Muito importante para a estruturação da polis, que são os sofistas, certo? Então, a Medea, ela argumenta muito bem.
a marca da linguagem, e aí para o povo da linguística, né, das linguagens vão gostar bastante disso, o que marca a ambiguidade de Medeia com os gregos é justamente a linguagem. É o domínio que ela possui da linguagem, é a forma como ela procura convencer o público através do seu discurso, convencer o coro, convencer no palco, e como ela argumenta os planos dela com a estrutura linguística argumentativa. Isso é grego. É uma estrutura que a gente vê as pessoas falando na polis, né, quando a gente pensa na democracia grega. É uma cultura sofista, né? Para quem lembra lá dos sofistas, os sofistas eram justamente isso, convencer a partir da argumentação a qualquer custo. Então, quando a gente pensa nessa ambiguidade, apesar da figura animalesca que aparece em Medeia, quando a gente vê ela ali, vingativa, entregue às paixões, com sede de sangue, desejando a morte de Jasão, falando que seria melhor ter ido para a guerra, que ela se arrepende de ter parido. Então, essa figura muito animalesca, para os gregos, ela marca uma pessoa bárbara, certo? Mais do que uma estrangeira. Nesse momento, Medeia está marcada como bárbara. No momento em que Medeia usa do discurso, da linguagem, para dominar o seu contexto, para dominar a sua trajetória, para tomar o destino em suas mãos, ela traz para o público e traz para dentro da peça um espírito grego. Ela carrega traços em seu discurso que são essencialmente gregos. Então, claro, né? Não falo isso porque os gregos são o suprassumo da humanidade. Não é isso. Mas é porque quando a peça Medeia é representada numa polis, né, em Atenas, por exemplo, lembrando, né, que a peça está dentro ali de um contexto das grandes dionisíacas, os rituais a Dioniso, é inevitável que as pessoas de Atenas, principalmente os homens que ocupam a polis, não vejam ali em Medeia uma figura que para eles é comum. Então, não é uma tentativa de exaltar os gregos como um povo o suprassumo da humanidade, né? Mas é uma tentativa de mostrar o quanto Medeia era comum às pessoas de Atenas que assistiam essa peça, por exemplo, ao mesmo tempo que ela incomodava pelos seus atos estrangeiros. A Jéssica até falou que que a Medeia é uma personagem que incomoda, e é justamente isso. Então, o que marca ali a ambiguidade entre a barbaridade e a Medeia grega, né? A Medeia ali, cidadã grega, entre muitas aspas, né? De novo, uma marca simbólica e não territorial. Territorialmente ela é estrangeira, isso é inegável. É o discurso. Acho que o pessoal aí das linguagens vão gostar bastante disso, né? É uma coisa bastante interdisciplinar. Para quem quiser estudar Medeia aí na linguagem, é uma possibilidade. A Ana colocou uma questão. Me tira uma dúvida que eu não consegui entender na minha disciplina de introdução à filosofia. É correto afirmar que um mito nem sempre é uma invenção e pode ser uma verdade? Então, a gente pensa o mito, e isso é, inclusive, uma marca, ao longo do tempo, a gente vai tendo o mito como uma mentira. A gente, às vezes, pensa assim, a gente vê na televisão, por exemplo, às vezes um programa colocando isso é mito ou é verdade. Então, o mito, muitas vezes, é colocado para a gente como uma mentira, como uma história fantasiosa. Os gregos não tinham essa visão do mito como questão de verdade ou não. Para eles, não era uma questão de fé. A gente até comentou um pouquinho disso ontem. E aí tem uma questão muito importante que a gente tem que pensar, que é a questão entre vivência e representação. Os mitos, para o povo grego que estava inserido ali naquela sociedade, onde ainda não tinham surgido materiais para explicar o mundo de uma outra forma
né, que fosse, por exemplo, por vias da ciência, da matemática, isso ainda não existia ou era muito embrionário. Então, explicar o mundo como? Através de suposições de mitos. Então, para eles, o mito não era uma representação. O mito, para eles, era uma vivência. Então, não era uma questão se, por exemplo, Dioniso realmente foi criado por sátiros ou não. Eles celebravam isso como parte da vivência deles. Então, é uma história que vai passando, né? A marca da oralidade é muito importante. Muitas coisas que nós sabemos de mitologia grega, nós só sabemos porque a oralidade permitiu que ela chegasse a uma época em que foi possível escrever, né? Então, nem sempre é uma invenção, porque para os gregos não era uma invenção. Era uma forma que eles tinham de explicar o mundo. E ali, quando eles iam passando, né? Claro que é o telefone sem fio. Quando a gente conta uma história, a gente acrescenta, a gente tira. Então, é muito comum que os mitos tenham variações ao longo do tempo e até que tenham variações de uma sociedade para outra. Então, para quem vive a mitologia, ela nunca é uma invenção. Entende? Quando a gente pensa em não é uma invenção. A representação é diferente de vivência. Por exemplo, quando eu digo que o canto de tirambo representa os ritos dionisíacos, é diferente de o canto de tirambo é uma vivência do rito dionisíaco. Então, para a gente pensar isso, é muito importante a gente ter essa marca da vivência e da representação. Para quem vive a mitologia, principalmente pensando numa sociedade antiga, não é uma invenção. Mas para a gente, já com todo o avanço da ciência, a gente sabe que, por exemplo, as 4 estações do ano, elas acontecem pelo movimento que o nosso planeta faz e não porque uma deusa brigou com alguém que uma vez por ano sequestra a filha dela e por isso faz frio. Entende que são marcas diferentes ao longo do tempo? Mas para eles não era uma invenção. É uma verdade para quem vive. Então, o mito sempre é verdade para quem o vive. Deu para entender, Ana? Qualquer coisa, pode interromper e perguntar, tá? Se não ficou bem claro. Voltando, né? Alguém quer falar? Pode falar. Olá, Thaís. Boa noite a todos. Boa noite. Eu ouvindo essa discussão acerca do mito e, ao mesmo tempo, eu trago também algumas contribuições bastante interessantes sobre o que seriam esses mitos ou as narrativas mitológicas, que basicamente esses mitos eles serviam de pano de fundo para essas experiências religiosas que os humanos, os semideuses, juntamente com o divino, eles consideravam essas histórias sagradas como uma forma de vivência pessoal, algo que você colocou isso muito bem pontuado, Thaís. E assim, os deuses, eles se portavam como sagrado e, consequentemente, eu acho que foi uma fala tua ontem, que eles atrapalhavam, eles incentivavam, direto e indiretamente, o comportamento humano. E aí, quando a gente pensa em mito, a gente pensa exatamente nessa tradição oral familiar, que era passado, né, de tempo em tempo, nos banquetes, né, lembrando que esses mitos eram justamente uma chamada tradição oral dessa antiguidade, que foram contados pelos poetas, banquetes, em jogos, festas, com auxílio de instrumentos, geralmente a lira, né? Não sei se isso ficou posto, né? Mas aí eram algo que, de fato, são histórias que eram contadas e que, para a época, eram consideradas como verdades. Então, tá que muitas dessas reproduções, muito do que era contado nesse mito, era uma memória social, ao mesmo tempo uma vivência que tinha como influência, sobretudo, os deuses, né? Porque se a gente lembra né? Que era aquela... Aí, o que é que se pensa de Hera, né? Aquela esposa ciumenta, que sempre se vingava dos filhos
de Zeus, e, consequentemente, essa imagem dessa mulher ciumenta, dessa mulher vingativa, era passada pela sociedade greco-romana, né? Não só grega. Então, quando a gente pensa em mito, né? Porque o mítel significa falar, conversar, narrar, refletir. E aí, quando a gente pensa nessa ideia, a gente pensa exatamente nessas narrativas mitológicas com essa tradição oral que vai auxiliar a humanidade para essa reflexão, essa memória de uma comunicação, né? E o principal objetivo seria exatamente essa reflexão das origens, né? Do surgimento das coisas, dos animais, dos objetos. Então, de fato, hoje a gente tem uma ciência, mas para os gregos e os romanos era uma verdade para a explicação, inclusive, deles mesmos, das origens do mundo e deles. É isso, Thaís. Muito obrigado. Exatamente. Exatamente. Essa sua contribuição é muito boa, porque é exatamente isso. São exatamente essas marcas que fazem o mito para aquelas pessoas serem uma vivência. Uma coisa muito importante que você falou, e que eu acho que talvez a gente não tenha pontuado aqui de forma tão clara, assim, evidente, é que a relação dos deuses gregos, a divindade com o humano, quando a gente pensa, né, numa sociedade greco-romana, numa sociedade da Grécia Antiga, não é uma relação de transcendência total. Os deuses, eles estão no Olimpo, mas o Olimpo está inserido dentro do mundo. O Olimpo não é transcendência total, como a gente pensa, por exemplo, no Deus cristão, que está fora, né, do nosso planeta. Então, os deuses do Olimpo, eles estão ali, eles convivem com as pessoas. A gente vê nas tragédias, nas epopeias. Vou dar um exemplo da epopeia. Aquiles recorre a uma deusa que aparece e conversa com ele, a sua própria mãe, né, uma divindade. Os deuses, eles têm relações sexuais com os humanos. Então, eles estão inseridos, é parte da vivência, eles estão ali. É imanente, né? Não é uma transcendência total com a divindade. Retomando um pouco de Medeia, mas essas contribuições são muito boas, e quem quiser ir aí interrompendo para a gente conversar sobre, fiquem à vontade. Mas voltando ali para a ambiguidade entre o bárbaro e o grego, eu separei um trecho para mostrar para vocês o momento em que Medeia usa da argumentação para convencer Creonte a ficar em Corinto. E aí, dando um contexto, a partir do momento que Medeia tem o seu plano estruturado, é justamente o momento em que Creonte chega para pedir a Medeia que se retire de Corinto, para pedir para ela sair da cidade, convocando Medeia ao exílio mais uma vez. E aí, Medeia precisa de tempo para executar seu plano. Se ela for embora dali imediatamente, ela não vai conseguir executar tudo o que ela articulou. Então, ela usa da argumentação para convencer Creonte. Ela fala: um dia só, deixe-me aqui apenas hoje, para que eu pense no lugar de nosso exílio e nos recursos para sustentar a mim e meus filhos, já que o pai deles não está preocupado com isso. Mais uma vez, né? Aquilo que a gente comentou. Tem piedade dos meus filhos, tu és pai também. É natural que sejas benevolente. Não é por mim, não me inquieta o meu destino, é por eles. Choro pelo infortúnio de meus filhos. Então, Medeia, ela simula servidão, ela simula fraqueza, ela fala com Creonte, exaltando uma qualidade de Creonte, falando que ele é um rei muito benevolente. Então, olha como Medeia simula uma identidade que não é o que ela pensa, não é o que ela acha, mas ela sabe usar os seus argumentos com um interesse muito específico de persuadir Creonte, e ela consegue. Ele fica tão envaidecido que ele chega a falar para ela que ele fala para Medeia: tua fala é um bálsamo. Então, isso marca também como Medeia usa bem o discurso. E aí tem outros monólogos de Medeia que poderiam evidenciar isso, como ela usa bem o discurso para poder de convencimento, mas eu não vou ficar lendo aqui, senão vai tomar muito tempo, né?
Mas essa marca simbólica entre o grego e o bárbaro é também uma marca de comportamento de um povo, de cultura, de sociedade. É uma marca simbólica, não territorial. Territorial, Medeia é estrangeira, sem dúvidas. Mas em questão de comportamento de um povo, Medeia vive uma ambiguidade entre o bárbaro e o grego, principalmente através do discurso. Deu para entender essa parte? E aí a gente caminha para a última ambiguidade, mas que também é a ambiguidade mais importante de Medeia, que é a construção entre a Medeia divina e a Medeia humana. E aí eu já dei até alguns spoilers sobre isso, mas tudo bem, né? Porque os gregos não se importavam com spoilers. E aí a gente pensa que a tragédia de Medeia é uma tragédia muito humana. É uma pessoa que foi traída, é uma pessoa que se vingou, é uma pessoa que amou, mas a articulação do seu plano, a estruturação de tudo que ela fez é muito divino. Então, Medeia, ela é uma humana atravessada pela divindade. No sentido literal, como eu já falei, ela é sobrinha da feiticeira, né, e deusa Circe, e ela é neta do deus Hélios, o deus Sol. Então, ela carrega os traços de divindade nela, faz parte dela. E, apesar disso, ela é uma mortal. Medeia, ela não configura ali, pelo menos no começo, entre o panteão grego, né? Então, a divindade de Medeia, ela é construída com a própria personagem. Então, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar no prólogo um trecho que funcione como cênico da construção de Medeia, da divindade de Medeia. Então, um dos poucos segredos, assim, vamos dizer, Eurípides não deixa escancarado para a gente o final da peça. Ele parece querer guardar ali com ele uma expectativa do que vai acontecer no final, apesar, mais uma vez, todo mundo sabia, o mito era conhecido, mas as pessoas iam para saber como isso iria ser construído. E Eurípides, de certa forma, gera essa expectativa, porque, tirando as partes que ele fala, né, que ele fala, não, que através das falas da ama, por exemplo, Eurípides fala que ela olha para os filhos com um olhar de maldade, que ela planeja vingança, que algo vai acontecer. Isso são marcas, sim, do que vai do final da peça, mas não é tão explícito a divindade. Não tem explícito que a fuga final de Medeia será para o Olimpo e a partir daquele momento ela vai configurar entre o panteão grego. Então a gente tem ali uma Medeia que ela assume a sua humanidade no momento em que ela se casa com Jasão. A partir do momento que ela configura uma vida em Corinto, ela nega a divindade que há em si. Lembra que eu falei que ela não usa mais a feitiçaria, ela se estabelece como uma mulher comum. Então, isso, de certa forma, é um processo de negação do que há de divino nela. Para quem é da filosofia, a gente pode até pensar isso por vias hegelianas, né? A questão da dialética que se constrói pela negação, mas não vou entrar muito nesse mérito hoje. A gente pode até conversar sobre isso em uma outra oportunidade. Quem quiser, né, mandar dúvidas e a gente conversar sobre isso por e-mail, enfim. Mas existe ali uma negação do que é divino em Medeia. E a partir do momento que a peça começa, a gente vê, pouco a pouco, a construção cênica da divindade de Medeia. Para construir, assumir a humanidade de Medeia, pressupõe que antes disso ela não era totalmente humana. Então, a gente vê uma Medeia que transita entre o humano e o divino com muita facilidade. No momento em que ela quer, ela usa dos seus poderes de manipulação, de feitiços, para manipular a natureza. Característica essa que é própria dos deuses.
Mas no momento em que ela quer também, ela consegue deixar tudo isso de lado, ela nega a divindade, ela nega a sua própria identidade. Ela tem consciência, a gente viu no texto. É para isso que eu nasci. Mas ela consegue negar isso com facilidade e ela consegue retomar também com facilidade. E aí uma marca muito importante é que no final da peça, quando Medeia vai para o Olimpo, ela não é uma divindade como as outras. Ela não é uma deusa como as outras, porque Medeia é marcada pela humanidade. A marca de ter gerado, parido seus filhos, sofrido as dores, né, do parto, como ela descreve, que preferia ter ido para 3 guerras do que parir, como ela constrói o seu relacionamento com Jazão, como ela sofre de amor por Jazão, como ela constrói a sua vingança. Medeia é inegavelmente marcada pela humanidade. E quando ela foge para o Olimpo, né, a fuga para o Olimpo de Medeia, é um momento ali em que ela se torna, assim, uma deusa, mas é uma deusa atravessada pelo humano, não tem volta. Não tem como Medeia se tornar uma deusa igual às outras. Ela é atravessada pela humanidade e essa marca que existe nela é inegável. É inegável também porque quando ela chega ao Olimpo, ela também não pertence ao Olimpo, ela não nasceu. Lembra quando ela fala, não tenho a marca da minha família, dos meus amigos? Então, Medeia também é estrangeira entre os deuses. Isso faz dela humana. Então, a ambiguidade entre o que é humano e o que é divino é a maior ambiguidade de Medeia justamente porque ela perpassa pelo todo. Quando a gente fala da passionalidade, da racionalidade, do grego, do estrangeiro, do fato dela ser vingativa, do fato dela ser forte, que foram algumas dos adjetivos, né, que vocês mesmos deram para Medeia aqui no começo, o fato dela ser injustiçada, tudo isso constrói a grande e maior ambiguidade de Medeia, que é entre a humanidade e a divindade. Mesmo no momento em que Medeia é humana, ela não é humana 100%. Como eu disse, quando nós, humanos, mortais, a gente está sofrendo muito, a gente fica cego para o nosso intelecto, muitas vezes. A gente não consegue pensar direito, a gente não consegue se expressar bem, a gente não consegue desenvolver uma racionalidade. Medeia faz isso, porque ela não é totalmente humana. Mas quando ela é divina, ela também não é totalmente divina. Então, vocês conseguem perceber como Medeia é uma figura complexa, atravessada por tudo que ela construiu, por toda a sua história. Ela é um entrelugar, exatamente, Matheus. Medeia não é uma figura simples de se entender, não é uma construção fácil, um personagem de fácil construção. E aí, quando a gente... quando eu coloquei lá o título do minicurso, né? É justamente já pensando na ambiguidade maior de Medeia, que é a circulação entre o humano e o divino. É a tragédia extremamente humana de uma deusa extremamente divina. Como eu disse, entre as mulheres gregas, Medeia ainda possui um lugar privilegiado de ser uma feiticeira, né? de ter descendências divinas e poder ocupar ali até um espaço a mais que talvez uma mulher comum não pudesse ocupar. Mas mesmo assim, ela é extremamente injustiçada dentro da sua feminilidade. Se ela fizesse o mesmo que Jazão, de trair, não dá nem para dimensionar o que teria acontecido, porque simplesmente para ela não é possível. Ela não tinha possibilidade de se casar com o rei e abandonar o lar, abandonar os filhos à própria sorte. Isso não é nenhuma possibilidade para uma mulher grega. Então, a gente vê que, apesar do lugar privilegiado, ela também é condenada à própria feminilidade, à própria humanidade. Então, o momento que Medeia sai ali triunfal no carro do sol, e a gente pensa, poxa, Medeia se vingou.
ela está vingada. Agora ela é uma deusa muito poderosa, muito incrível e uhul. Mas Medeia também teve a sua tragédia. Ela chora pelos filhos que ela matou. Quando ela leva o corpo dos filhos, é porque ela sofre por esses filhos e ela quer que eles fiquem com ela no Olimpo. É uma vingança a Jasão também? É. Ela não quer que ele tenha o direito de sepultar os filhos. Ela está eliminando dele, inclusive, o direito do sepultamento, que na Antígona a gente vê a marca importante que isso tem para a sociedade grega. Mas é também, ela sofre por esses filhos que ela matou. É quase como se ela não quisesse matar, mas fosse inevitável, sabe? Coisa que a gente pode é questionável, enfim, mas Medeia sofre por esses filhos que ela matou. Não foi uma atitude para ela fácil. Mata os filhos e segue a vida. Então, quando ela sai no carro do sol, vingada, triunfal, ela sai em lágrimas, ela sai chorando. Ela assume a sua posição no Olimpo, marcada pela tragédia que ela sofreu. Então, Medeia é uma figura muito atual, assustadoramente atual, muito contemporânea. Toda a tragédia que a gente acompanha de Medeia como eu disse, né, é uma tragédia que a gente pode tranquilamente ver dentro da nossa própria sociedade. Medeia marcou o Ocidente. 2.500 anos depois, ainda é uma figura extremamente complexa, extremamente ambígua, com marcas muito potentes, muito, muito poderosas, que são questões que até hoje não estão resolvidas em nós. Né? Nós também vivemos entre a passionalidade, a racionalidade, a gente vive as nossas próprias tragédias, as nossas próprias questões. Então, Medeia tem muito do humano, né? Ela marca muito os nossos próprios sofrimentos. Então, talvez seja por isso que ela marcou o Ocidente de forma tão evidente, né? De forma tão expressiva. E aí eu termino, né, a minha fala aqui, convidando todo mundo que não conhece ainda a peça de Medeia para ler. Como eu falei, tragédia é um tema muito interdisciplinar. Eu tenho certeza que todo mundo que estuda, independente da sua área, né? O pessoal da linguagem, o pessoal da história, o pessoal da psicologia, o pessoal da literatura, o pessoal da filosofia, todo mundo vai encontrar uma pontinha ali de tragédia para trazer para si. Todo mundo vai conseguir pegar um pedacinho ali, né, de tragédia para estudar. Então, é um tema muito gostoso de trabalhar, de conversar, que traz várias perspectivas, que a gente pode olhar de vários ângulos. Enfim, é isso. Gostei muito, né, de estar aqui com vocês esses 2 dias e estou completamente à disposição. Quem quiser mandar e-mail, quem quiser perguntar alguma coisa aqui no final, a gente ainda tem uns minutinhos. Vamos manter contato, tá bom? Pode falar, Johnny. Boa noite. Primeiro quero agradecer, Thaís, por esses 2 dias em que, de fato, você particularmente conseguiu fazer com que a gente viajasse a esse mundo tão encantador, mundo antigo. Então, parabenizo pela sua explanação, pelo seu domínio, pela sua clareza. Né? Você já é uma grande profissional, uma grande pesquisadora. A mitologia precisa de você, que você se torne uma grande pesquisadora nessa área, e eu saio muito satisfeito, muito feliz com tudo que eu ouvi, com tudo que eu tive a oportunidade de aprender com você. Como professor de latim, eu aplaudo assim de pé o seu conhecimento e o quão você tem a contribuir com a área, né, com a área antiga. Então, parabéns, 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 tá? Para mim foi um prazer. Ô, Johnny, muito obrigada.
Nossa, que bom ouvir isso, fico muito feliz mesmo. Muito feliz. Vamos trocar figurinha, vamos manter contato. E é isso, muito obrigada. Bom, né? Depois de uma fala dessa. Que bom, viu, Johnny? Fico muito feliz. Assim, acho que sua fala representou muitos de nós também. E é uma fala que vem do coração, a gente percebe rápido. Queria também agradecer, viu, Thaís, pela sua generosidade e o carinho em aceitar prontamente o convite, né? Como diz a Beatriz, Thaís, luz é luz mesmo, né? É luz mesmo. E foi muito bom, assim, esses dias. A gente tem trocado muitas reflexões importantes, ainda mais porque eu imagino que muitos de nós, assim, passam um pouquinho por Grécia, mas depois se perde, né? Na graduação mesmo, eu tive lá uma disciplina e acabou. Mas, assim, é sempre bom voltar, né, às origens, literalmente. Então, te agradecer, assim, por toda a delicadeza da participação e tudo mais, né? Gente, vamos seguindo aí a gente lá no G-Slit, né? Nosso Instagram, que já estamos com outro curso engatilhado sobre reflexões na literatura brasileira sobre o Holocausto. Esse parece que vai ser bem bacana, tá? E vai ser agora pro próximo mês, tá? Então, vamos seguindo a gente no Instagram lá, @gslit, para quem quiser. Johnny, tem certificado sim, tá? Todo mundo que preencheu a lista aí de presença que passou ontem e hoje, pode esperar aí que o certificado daqui a pouquinho chega no e-mail, tá bom? Obrigado, viu, gente? Agora vamos descansar um pouquinho. Obrigado, viu, Thaís? Boa noite, gente. Beijo para você, gente. Aproveitem a sexta aos modos dionisíacos, com moderação, hein? Beijo. Ainda mais segunda feriado, né?